mensagem de hoje, né? Isso aí foi só um comentário que o hino me inspirou e me lembrou. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. E este é o 27º culto que o pastor faz sobre o Sermão do Monte. Chegamos na 27ª mensagem. Puxa, que eu me lembre, nós nunca desenvolvemos um tema tão longo que chegasse a 27 mensagens, acho que nenhum. Então Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Quando o Senhor Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, o Senhor que é o autor e o consumador da nossa fé, o nosso dono, o nosso proprietário, o nosso Pai. Aqui estamos nós, meu Deus, no teu santuário, no templo, para ouvir a tua voz, para aprender de ti, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo. Porque se o teu Espírito não nos ensinar, em vão nós ouvimos a palavra. Se não for o Espírito Santo a dar o intento, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, e ela não produz nenhum benefício na nossa vida. Ela não gera conhecimento, ela não gera maturidade espiritual, ela não gera santidade. É tudo em vão, é inútil. Então fala à tua igreja nesta manhã, fala ao teu povo, fala a este homem, a esta mulher, a esta moça, a este rapaz. Fala aos teus santos, ensina-lhes a tua verdade. Usa-me como instrumento da tua vontade. Dá-me a inspiração e a capacidade, meu Deus, de explanar a tua palavra, porque não pode ser pela capacidade do homem, não pode ser pela bagagem intelectual nem cultural. A nossa suficiência, a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. E que tudo que for propalado aqui desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, e que seja para o engrandecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem e recebem a palavra diga amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, nós vimos aqui nos dois últimos cultos Jesus fazendo uma exortação maravilhosa, uma exortação tremenda à igreja, no que diz respeito à porta larga, a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso. O pastor pregou 2 cultos sobre isso. Tamanha a importância da exortação e da ordem que o Senhor Jesus dá, né? Ele disse: entrai pela porta estreita. Ele não fez um convite, ele deu uma ordem. Ele foi imperioso. Ele disse: entrem pela porta estreita. Quer dizer, quando ele manda entrar pela porta estreita, é sinal que você está no caminho espaçoso, você está na porta larga, né? E é uma ordem, não é um convite. Então,
ele deu uma ordem e ele fez uma exortação. Pois bem, agora observe aqui, que logo após esta ordem e esta exortação, de imediato, o Senhor Jesus Cristo faz uma advertência para que a sua igreja, o seu povo, se acautele dos falsos profetas. Logo em seguida, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ora, por que isso, hein? Por que logo após essa ordem e essa exortação, Jesus nos adverte para que nós tenhamos cautela no que diz respeito aos falsos profetas? Por que ele falou isso logo de imediato? Sabe por quê? Porque, meus irmãos, são os falsos profetas que dissimuladamente levam o povo de Deus a entrar pela porta larga, leva o povo de Deus a começar uma caminhada pelo caminho espaçoso. Como é que eles fazem isso, pastor? Através dos seus falsos ensinamentos. Por isso que logo em seguida ele fez isso aqui. E aí a primeira questão que eu quero abordar nessa manhã é a seguinte: quem são esses falsos profetas aqui que ele menciona? Como é que nós poderemos reconhecê-los? Como é que você pode identificar um falso profeta? E aí você já começa a perceber que nós estamos diante de uma questão extremamente difícil, extremamente delicada. Porque, olha só, irmãos, se você se deparasse diante de uma pessoa que se dissesse pastor, se dissesse um pregador, se dissesse um líder espiritual, e você visse aquela pessoa negando Jesus, negando a verdade dos milagres de Jesus, você visse aquela pessoa negando o poder de Deus, olha, você não teria nenhuma dificuldade em dizer: olha, isso é um herege. Você não teria nenhuma dificuldade em dizer: este homem aí é um falso profeta. Como é que ele nega Jesus? Como é que ele nega Deus? Como é que ele nega os milagres de Jesus? Diz que os milagres não aconteceram, diz que Deus não opera milagres. Como é que ele pode negar o poder de Deus? Seria muito fácil, absolutamente fácil. Mas eu quero que você observe aqui que o quadro que Jesus cria é para mostrar à igreja que há uma dificuldade para você identificar o falso profeta. Jesus está mostrando aqui que existe algo bastante sutil em torno dessa questão. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Você veja que quando ele afirma que esses indivíduos se disfarçam de ovelhas, não é o que ele diz aqui? Ele está mostrando o quê? Que a verdadeira dificuldade que nós temos em identificar o falso profeta é exatamente esta: é porque ele está disfarçado de ovelha. Esta é a dificuldade. É aquele homem que parece um pastor, ele usa a Bíblia como nós usamos, ele fala de Jesus, ele fala do amor de Deus, ele fala do poder de Deus, ele fala dos milagres de Deus, e diante de um homem assim, ninguém pode imaginar que está diante de um lobo disfarçado de ovelha. Está falando de Jesus, tem a Bíblia, fala do poder de Deus, fala dos milagres de Deus. Então, a dificuldade é que eles são muito semelhantes aos verdadeiros profetas de Deus. Aqui que está o problema. Eles se disfarçam em peles de ovelha. A princípio, ninguém desconfia que seja um falso profeta. Ninguém desconfia, a não ser se tiver um profundo conhecimento. Se não tiver um profundo conhecimento, vai imaginar que ele é um mensageiro de Deus e de repente está diante de um mensageiro de Satanás. Dá para você começar a perceber a importância disso? Olha o perigo. De repente você está diante de um homem que você diz: esse homem é de Deus, esse homem é um ungido de Deus, esse homem é um mensageiro de Deus, e ser um mensageiro do diabo. Pastor, mas existe mensageiro do diabo? Existe. Paulo falou disso. Abra aí 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante. Já naquela época eles estavam agindo, e Paulo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se
em apóstolos de Cristo. Aí Paulo diz no versículo 14: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, assim como Deus tem os seus ministros, Satanás também tem os dele, está aqui escrito. Você está compreendendo? Olha, fulano é um ministro de Deus. Satanás tem os ministros dele também. Agora, o problema que Jesus está apresentando é que esses ministros de Satanás, eles não se apresentam como ministros de Satanás. Eles não se apresentam vestindo uma roupa vermelha, 2 chifres e um tridente na mão, um rabo grande, ó o diabo. Não. Senão era fácil identificar. Eles se apresentam disfarçados em ovelha, sabe? Fingindo ser um verdadeiro pastor. Então está aqui a gravidade do problema. Você vê que o falso profeta, ele é um indivíduo que ele se aproxima do povo de Deus. Ele dá a impressão de ser uma pessoa espiritual, de ser uma pessoa boa. Ele sempre procura ser um homem muito gentil, muito educado. Ele sempre procura ser muito agradável com as pessoas. Parece ser um pastor de verdade. Quando ele fala, quando ele prega, dá sempre a sensação de que está dizendo as coisas certas, de que está pregando a verdade. Ele usa expressões que normalmente são usadas pelos verdadeiros pastores. Como eu disse ainda há pouco, ele fala acerca de Jesus, ele fala acerca do amor de Deus, ele fala acerca da ressurreição, ele fala do Espírito Santo, ele fala dos milagres de Jesus. E tudo isso faz com que ele pareça uma ovelha, faz com que ele pareça um homem de Deus. Então ninguém suspeita que possa haver alguma coisa errada com uma pessoa assim. Olha, o cara está falando do amor de Deus, o cara está falando do Espírito Santo, o cara está falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o cara está falando dos milagres extraordinários de Jesus, está falando de coisas tremendas. Quem é que vai suspeitar que um homem assim possa ser um ministro de Satanás? E aí vem a pergunta, pastor Carlos Magno, então como é que nós podemos identificar, pastor, o falso profeta num elemento como esse que o senhor está descrevendo? Como é que a gente vai saber que é falso profeta se está falando aparentemente as coisas certas? É isso que eu quero que você entenda agora. Veja, a primeira coisa que você tem que perceber é que no ensinamento do falso profeta não há o elemento da porta estreita e o caminho apertado. Ele nunca fala disso. Ele nunca aborda essa questão. Ele nunca conclama a igreja a entrar pela porta estreita, né? A andar pelo caminho apertado. Ele sempre está parecendo dizer as coisas certas, mas na verdade ele sempre deixa de lado coisas que são de vitais importância para a vida espiritual do povo de Deus. Ele sempre deixa de lado, vou repetir, coisas que são de vital importância para a vida espiritual do povo. E aí começa o perigo, porque olha, meu irmão e minha irmã, não existe coisa pior do que uma pessoa que não enfatiza as coisas certas, que não traz para a igreja de Jesus as verdades fundamentais do Evangelho. Não existe coisa pior do que isso. Por isso que o povo de Deus sofre. Por isso que o povo de Deus não conhece Deus, não conhece a sua verdadeira posição espiritual nesse mundo. O povo de Deus, coitado aí fora, tem medo do diabo, tem medo de demônio, tem medo de ir para o inferno. O povo de Deus não tem nem certeza que é salvo. É uma lástima. O povo de Deus vive manipulado por essa gente. Outra coisa, o falso profeta, ele nunca prega nada que seja ofensivo. Nunca. Ele sempre prega coisa que agrade a clientela. Tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, a postura do falso profeta é sempre a mesma. A linha de conduta dos falsos profetas é exatamente igual. A mesma conduta que eles tiveram lá no Velho Testamento, no meio do povo hebreu, no meio do povo judeu, eles têm também nos dias de hoje. As características são exatamente a mesma, não muda nada. Isso é uma coisa tremenda. Por exemplo, vou mostrar um exemplo. Deixa eu mostrar para você uma coisa.
Abra a tua Bíblia na segunda epístola de Pedro, porque Pedro falou isso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o alerta que Pedro traz para a igreja. O Senhor Jesus, Ele usa Pedro para exortar a igreja, para chamar a atenção da igreja, para abrir os olhos da igreja. E ele diz: assim como no meio do povo judeu no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós a igreja hoje, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então ele diz que, da mesma maneira que no meio do povo judeu esses falsos profetas agiram, ele disse: olha, eles vão agir também no meio de vocês. É a mesma coisa. Então, vamos retroceder, meus irmãos, lá para o Velho Testamento, para ver o que Deus fala sobre essa gente lá. Vamos ver a conduta desses falsos profetas naquele tempo. Abra, por favor, em Jeremias, porque olha, sempre que um profeta de Deus aparecia, os falsos profetas, olha, na mesma hora entravam em cena, na mesma hora se manifestavam, começando a colocar em dúvida o que o profeta de Deus dizia, sabe? Eles resistiam duramente ao profeta. Jeremias 6. Faziam de tudo para lançar o profeta de Deus no ridículo. Então vamos ver como é que eles fizeram, por exemplo, com o profeta Jeremias. Capítulo 6, versículo 14. Vamos ver o que Deus fala sobre essa gente. Então o nosso Deus diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quer dizer que o falso profeta sempre está pregando palavras que encorajem as pessoas, que console os seus ouvintes. Então, quando as pessoas os ouvem, elas têm a legítima impressão, a verdadeira impressão, que estão diante de um homem de Deus. Ela ouve, ela diz: hoje, isso é um homem de Deus, está falando pelo Espírito Santo, é um mensageiro do Senhor. Então eles diziam paz, paz. Eles diziam: não dei ouvido a Jeremias, esse Jeremias aí é um extravagante, esse Jeremias é um alarmista, esse homem aí, ele é um radical, ele não se ajunta conosco, ele não fica no mesmo barco. Não dei ouvidos ao que o profeta Jeremias está dizendo, porque está tudo correndo bem, está tudo tranquilo. Paz, paz. Veja, curando superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quer dizer, Jeremias, que era o profeta de Deus, dizia exatamente o contrário. Jeremias dizendo: não há paz não, Senhor, está tudo errado, vocês precisam se consertar com Deus, vocês estão trilhando caminhos errados, vocês estão fazendo coisa que Deus abomina, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. E o falso profeta vinha: não dê ouvidos a ele, está tudo bem, está tudo tranquilo. Esse homem aí é um radical, esse Jeremias aí está só fazendo terrorismo com vocês. Não dê ouvido a ele. Paz, paz, temos paz, temos paz. No versículo 15, o Espírito continua falando e diz: serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Olha Deus dizendo: olha, o meu povo, por dar ouvido aos falsos profetas, serão envergonhados. O meu povo anda cometendo abominação. Ora, que abominação era essa que eles estavam cometendo naquela época? Deus está reclamando aqui, porque cometem abominação e nem sentem vergonha das abominações que estão cometendo. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, vão tropeçar, diz o Senhor. Que abominações eram essas? Vamos ver? Vira a página, capítulo 7 de Jeremias, versículo 18 em diante. Olha qual era
uma das abominações que eles estavam praticando naquela época. Então Deus diz assim, através do profeta: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Isso lembra alguma coisa a você? A rainha dos céus. E oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Olha, irmãos, naquela época eles já começaram a adorar alguém que se auto-intitulou a rainha dos céus. Olha que coisa. Por isso que a Igreja Católica colocou Maria como a rainha dos céus, né? Essa crença na rainha dos céus veio da Babilônia, viu? Nirodes fundou Babilônia. Ele era casado com Semiramis. E aí Nirodes morre, o filho dele um dia morre, e Semiramis criou uma lenda e disse: olha, o menino ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está comigo, ele aparece comigo, ele está sempre aqui no meu colo, eu sempre carrego ele na minha mão, sabe? Deus o ressuscitou. Tá. Aí a partir daí, quando Semiramis morreu, ela começou a ser adorada como a rainha dos céus. Ela disse: quando morrer, eu também vou subir junto com meu filho e vou estar nos céus. Então em toda a Babilônia começou a se adorar Semiramis, mulher de Nirodes, como sendo a rainha dos céus. E esta crença errada foi levada até o Egito, onde estava o povo de Israel. E eles começaram, pasmem, a adorar a rainha dos céus. E Deus agora estava dizendo: vocês estão cometendo abominação, vocês estão procedendo errado, vocês estão tendo uma conduta errada, por isso que vocês não têm paz, por isso que a vida de vocês não dá certo, por isso que acontecem tragédias, por isso que vocês fracassam, por isso que vocês gemem. E viu o falso profeta e dizia: não dê ouvidos a Jeremias. Não é nada disso que ele está falando, nós temos paz, está tudo bem, nós temos a proteção da rainha dos céus. Interessante, né? Que aqui no versículo 22 Deus diz: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Olha, como é que seria hoje? Se isso aqui fosse hoje, como é que Deus falaria, como ele fala através do pastor? Nada ordenei acerca de correntes, eu nada ordenei ao meu povo para fazer culto de quebra da maldição, eu nada falei para vocês ficarem fazendo culto para buscar o Espírito Santo, eu nada falei acerca de objetos ungidos. E não se pratica todas essas coisas hoje. Onde é que está na Bíblia Deus mandando fazer procissão? Onde é que está na Bíblia Deus mandando fazer romaria para o túmulo de um morto? E quantas milhões de pessoas fazem isso? Onde está na Bíblia Deus dizendo: olha, faça uma corrente de 12 semanas para Deus abençoar? Onde é que está isso aqui na Bíblia? Onde é que está na Bíblia Deus mandando acender velas? Onde é que está na Bíblia Deus mandando fazer promessa? Onde é que está na Bíblia Deus mandando você colocar um copo com água na frente do rádio ou na frente da televisão? E depois beber e dizer: essa água está ungida, vai curar você. Onde está isso aqui na Bíblia? Você está compreendendo? Hoje Deus estaria dizendo: eu nada ordenei acerca dessas coisas, eu nunca mandei vocês fazerem isso. Bom, versículo 23. Deus continua:
Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás, e não para diante. Igual o caranguejo. Caranguejo anda de ré, né? Não é assim? Caranguejo anda para trás. Parece o Brasil, né? Esse é um país que vai para frente. Cada vez para trás, cada vez pior. Cada vez mais desgraça no nosso país, né? Então, não deram ouvidos, andaram para trás e não para diante. Versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endureceste a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Será que nós não vemos, meus irmãos, a mesma coisa acontecendo nos dias de hoje? Deus usando os seus profetas, olha, e as pessoas ouvem, e é como se não estivesse ouvindo nada, não dão a mínima para a verdade de Deus. O profeta de Deus está falando, Deus está conclamando as pessoas, Deus está conclamando o seu povo. Olha, eu ordenei que vocês deem ouvido à minha voz. É dar ouvidos à minha voz, não é dar ouvido às doutrinas dos homens, não é dar ouvido à iniquidade, não é dar ouvido a falso profeta, não é dar ouvido ao que diz a convenção da igreja, ao que diz o concílio, é dar ouvidos à minha voz. O povo de Deus não dá ouvido à voz de Deus. Agora traga algum ensinamento que não está na Bíblia, como que se obedece rapidamente? Como que as pessoas abraçam rapidamente falsos ensinamentos? Então acontece a mesma coisa. Deus dizendo, olha, desde o dia que os pais de vocês saíram da terra do Egito, e até os dias de hoje, eu tenho enviado os meus servos, os profetas, todos os dias eu envio. Deus está dizendo, todos os dias eu estou enviando a minha palavra, todos os dias estão exortando vocês, começando de madrugada, eu os enviei. Todos os dias nós estamos aí pregando, no rádio, através da literatura, nos cultos. Dá para você ter ideia de quantas milhares e milhares de pessoas nos ouvem todas as manhãs? E conferem na Bíblia, e veem que é a verdade, e depois se fecham a Bíblia e continuam no erro, né, irmã Zé Maria? Quantas milhares e milhares de pessoas? É a mesma coisa hoje. Agora, aqui no versículo, capítulo 44, perdão, Jeremias 44, Jeremias capítulo 44, versículo 15. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, olha o que eles disseram para o profeta de Deus: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Olha, foram categóricos. Jeremias, o negócio é o seguinte: quanto a esta palavra que você trouxe, que você pregou, né, a palavra do Senhor, queremos dizer uma coisa para você: não vamos obedecer o que você está falando, não vamos dar a mínima para o que você está dizendo. Está aqui, ó. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, nós vamos fazer o que nós estamos falando sempre, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Você vê?
Vamos continuar fazendo isso. Já fazíamos no passado, fizemos lá em Judá, fizemos na cidade de Jerusalém, nós tínhamos fartura de pão, nós prosperávamos, nós não víamos mal algum. E de repente, quando nós paramos de fazer essas coisas, tivemos falta de tudo, fomos consumidos pela espada, pela fome. Na verdade, era a disciplina de Deus, e eles imaginavam que aquela disciplina era porque eles estavam deixando de fazer as coisas erradas. É a mesma coisa hoje, irmão. Você chega para uma pessoa e diz: meu irmão, olha, Deus não quer isso, isso não está na Bíblia, Deus não quer que você pratique essas coisas, Deus não quer você aí colocando a tua fé num vidrinho de óleo, Deus não quer você colocando a tua fé num saquinho de sal grosso, Deus não quer você carregando uma vassoura no ombro, dizendo que é a vassoura de fogo, que vai varrer a casa e vai tirar o diabo de dentro de casa. Deus não quer isso, Deus não quer isso. O que ele responde? Pois eu tenho feito isso, olha, e eu tenho prosperado, eu tenho fartura de pão, Deus tem atendido as minhas necessidades. Olha, eu estava desempregado, arranjei um emprego. Olha, eu estava precisando disso, eu fiz lá não sei o que, e Deus me atendeu. Temos fartura, temos fartura, temos fartura. Se esquecendo de que Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste em bens materiais, né? A vida de um homem não consiste nessas coisas, irmãos. Está aqui, como aconteceu no passado e como aconteceu hoje. Quer dizer, o povo não dava ouvidos à palavra do homem de Deus. O povo preferia aquilo que o falso profeta dizia. Tremendo isso aqui, não é? Volte lá no capítulo 5 de Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Então ele diz: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Ora, por que o povo, preferia aquilo que os falsos profetas pregavam? Por que o povo preferia aquilo que os falsos profetas proclamavam? Sabe por quê? Porque a pregação dos falsos profetas não os deixavam perturbados. A pregação dos falsos profetas não apontava seus erros. A pregação dos falsos profetas nunca fazia com que eles se sentissem desconfortáveis. A pregação dos falsos profetas não incomodava a sua consciência, não fazia com que a consciência deles acusasse os seus próprios erros. Porque, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, quem é ouvinte de um falso profeta, olha, continua vivendo a vida à sua maneira, via de regra, uma vida cheia de erros, uma vida cheia de transgressões, mas mesmo assim, a pessoa vai se auto-enganando, ela vai achando que está tudo bem com ela. Quem é ouvinte de um falso profeta é assim, vive a vida ao seu bel prazer, vive a vida segundo as regras que ela acha que são corretas, às vezes cheia de problemas, cheia de pecados, cheia de coisas que Deus abomina, mas ela fica se auto-enganando e dizendo: não, está tudo bem comigo, eu estou muito bem com Deus. Esta é a gravidade aqui, ó. Na verdade, quem é ouvinte de um falso profeta não tem que se preocupar nem com a porta estreita, nem com o caminho apertado. Ele nem sabe o que é isso. Ele não tem esse tipo de preocupação, né? Ele vive a vida tranquilamente. Então, eles sempre pregam sobre os milagres, eles sempre pregam sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, eles pregam sobre a ressurreição, eles falam do Espírito Santo, eles falam das maravilhas de Deus, mas nunca falam sobre a santidade, sobre a retidão da vida, sobre a justiça. Eles nunca pregam sobre a disciplina de Deus. Veja que a santidade para os falsos profetas é a pessoa não ir à praia. A santidade de vida para eles é o crente não assistir uma televisão, é não poder ouvir uma música do Roberto Carlos, é a mulher não poder se cuidar, não poder ir a como é que chama? Cabeleireiro, né? Não poder ir a um salão de beleza, é o homem não usar uma bermuda, é não poder jogar futebol. Então,
A santidade para essa gente se limita a essas questões, se limita às pessoas não praticar essas coisas, que ele diz que é o que traz santidade para a vida. Por isso, quem é ouvinte de um falso profeta, nunca pensa em santidade em termos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, nem sabe o que é isso. Acha que santidade é não usar calça comprida, mulher, é não cortar o cabelo, usar aquele cabelão, 10 quilômetros de cabelo. Quando amarra assim, que faz aquela... Já foi na feira? Hoje não se usa muito balaio não, né? No meu tempo usava. Você ia na feira, tinha os homens que botavam um balaio assim, né? Aí você ia comprando, eles iam botando, depois lavavam no carro um balaio, né? Um cesto grandão. Aquele cabelão parece um... Aí eles pegavam um pano, faziam uma rodinha assim, botavam na cabeça para não machucar, né? E botavam o balaio em cima. Tem mulheres aí que andam na rua, parece uma rodia para botar balaio em cima. Às vezes parece até um bolo de noivo andando no meio da rua. Aquela coisa grandona, aquela... Né? Pô, santidade para eles se limita isso aqui. Então, quem é ouvinte de um falso profeta não sabe que Deus disciplina todo filho que ama. Então, às vezes a pessoa está vivendo uma vida errada, às vezes a pessoa não está sendo santa em todo o seu procedimento. E aí ela entra na disciplina de Deus, Deus começa a discipliná-la, as coisas começam a dar errado, as portas começam a se fecharem, a vida começa a virar de ponta cabeça, e ela vai para o falso profeta, e ela diz, a minha vida mudou, olha, as portas estão fechadas, nada mais está dando certo, eu perdi o emprego, olha, eu estou doente, olha, eu estou sem paz, olha, o meu casamento está em crise, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Aí o falso profeta disse, é o diabo que está agindo na tua vida. É o demônio que está lá na tua casa. Está com as portas fechadas? Isso é o tranca-rua. Está trancando os teus caminhos, ainda diz até o nome. Pastor, e o que é então? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Falso profeta não mostra isso que eu estou mostrando, viu? Abra aí Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante. Acharam? Todos? Então vou ler, acompanhe a leitura. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Olha o que Deus está falando contigo. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há? Olha, você que é pai, você que é mãe, quando você vê o seu filho fazendo uma coisa errada, você não corrige seu filho? Corrige ou não corrige? Ou você deixa a coisa correr frouxa? Ou você diz, não, deixa ele viver, ele quer assim mesmo? Não, você vai lá e opa, eu faço assim com os meus, tá? Quando começa a fazer coisa errada, ops, papai falou que não é certo isso, não pode fazer isso. Se insistir, aí eu puno, sabe? Olha, eu tenho 2 casados, viu? Eu tenho 2 já homens, de 22 anos de idade, com filhos. Já me deram netos. Quando começa a fazer alguma coisinha que eu digo para não fazer, eu puno. Olha, recolhe a chave do carro, não pega mais em carro. O pequeno, não tem mesada. Papai, olha, a turma do colégio marcou para ir ao shopping, vamos no rodízio de pizza. Eu digo, não, o seu rodízio de pizza vai ser em casa. Você vai ficar em casa, entendeu? Você está disciplinado, você está punido, você não agiu corretamente, você não fez o que é direito, você conhece que eu já te ensinei, aí puno. Deus corrige os seus filhos. Versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Quer dizer que quando alguém vive a vida ao seu bel prazer,
Quando uma pessoa vive a sua vida fazendo tudo quanto é coisa de errado e não está debaixo da disciplina de Deus, é como se não tivesse acontecendo nada. Deus está dizendo, é porque você não é filho, você é bastardo. Deus só corrige os filhos dele. Deus não corrige quem é do diabo. Quem é filho de Deus, meu irmão, olha, cometeu uma falhinha, você sente que a disciplina de Deus vem, mas Deus disciplina para o teu bem. Deus te disciplina para você participar da santidade dele. O versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao nosso Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Os nossos pais da carne, né? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, a fim de nós consertarmos a vida, a fim da pessoa abrir o olho e dizer, opa, o que eu estou fazendo de errado? Por que está sucedendo essas coisas ruins? Deus está me disciplinando? O que eu estou fazendo de errado? Ou então, o que eu estou deixando de fazer? Onde é que eu estou falhando com Deus? E Deus está... Você está compreendendo? Falso profeta não ensina isso. Ele diz, não, isso é o diabo. Aí a pessoa jamais faz um autoexame, ela jamais imagina que possa estar tendo um comportamento errado com Deus. Joga tudo a culpa no diabo. Tudo a culpa no diabo. E aí não se conserta com Deus, continua vivendo a vida errada e jogando a culpa no diabo. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. O povo de Deus não conhece isso aqui. O povo de Deus não conhece isto, irmãos. Pastor, quer dizer que de repente portas se fecham, a pessoa começa a perder o patrimônio, de repente pode surgir doenças que faz a pessoa sofrer anos e anos e anos e anos e não consegue se libertar daquilo. Pastor, de repente vem uma crise financeira violenta, de repente situações que roubam a paz de uma família, que desestruturam um casamento. Quer dizer que isso aí não é o diabo, pastor? Não é o diabo fechando porta? Que diabo fechando porta? Irmãos, tu és amado de Deus. A Bíblia diz, o maligno não te pode mais tocar. Você está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode te arrebatar mais. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos um espírito com o Senhor. Diga, eu me tornei um espírito com o Senhor. Olha, o teu espírito se uniu de tal forma ao Espírito de Deus, se tornou um só espírito. Então como é que eu entendo isso, pastor? Vou te mostrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Então diz, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Olha, Deus mandando João escrever ao anjo da igreja, né? Cada igreja tem o seu anjo, tem o seu líder, né? O responsável pelo ministério da igreja. Então Deus fala com o líder da igreja. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que é a chave de Davi, pastor? Todo o poder e toda a autoridade. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então quem é que abre portas que ninguém fecha? Deus. E quem é que fecha a porta que ninguém abre? Deus também. Olha, irmãos, e quando Deus abre, só Ele fecha. Não tem ninguém nesse mundo que feche. Só Deus. E Deus só fecha se você começar a viver uma vida de erros. E quando Deus fecha, ninguém abre. Não adianta pedir oração a um, pedir oração a outro. Não adianta ficar ligando para programa de rádio. Bota meu nome no livro da oração. Isso é uma verdadeira praga hoje, uma febre, né? Por isso nós não fazemos isso, né? Porque aquilo ali é para prender as pessoas, sabe?
Não adianta. Não adianta fazer jejum, não adianta ir para círculo de oração, não adianta fazer vigília. Não abre. Deus, porta que Deus fecha, ninguém abre. Só Deus abre. E quando é que Deus abre? Quando você se conserta com Deus. Aí consertou a vida com Deus, disse, agora sim, agora eu abro. É como nós fazemos com nossos filhos, né? A gente fecha, se consertar a gente abre. Agora tá bom, pode desfrutar outra vez. Agora você tá livre, pode ir lá com os colegas, pode ir pro rodízio de pizza, tá aqui sua mesada para ir ao cinema. Tranquilo, tá aqui o carro, pode usar o carro, pode sair. Abrir a porta. É assim que Deus faz. Você já imaginou um homem que se diz de Deus defender que a segunda epístola de Pedro nem devia constar da Bíblia? Depois você lê em casa, você vai ver por quê. Outra epístola que eles odeiam e que eles jamais usam nas suas pregações é a de Judas. Aqui antes de começar Apocalipse tem a epístola de Judas. Então, no mundo dos falsos profetas, essas duas epístolas, olha, são literalmente abandonadas, literalmente abominadas. Outra coisa, os falsos profetas, eles jamais ensinam que todos os homens já nascem nesse mundo mortos em delitos e pecados, que é Deus que toma a iniciativa de salvar o homem. Não, essa verdade bíblica é literalmente banida das suas pregações. Eles jamais pregam isto. Pelo contrário, eles dizem, não, é o homem que aceita Deus. É o homem que toma iniciativa. Deus quer salvar o homem, mas se o homem não quiser, Deus tem que colocar o rabinho entre as pernas e ir embora na dele. Jamais eles pregam isso aqui. Você quer ver? Abre Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Versículo 10 em diante. Olha só. Como está escrito, olha irmão, está escrito, viu? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se não há justo, se não há quem entenda, se não há quem busque a Deus, tinha que ser Deus a tomar a iniciativa de salvar o homem. Seja sincero. Antes de você chegar à Igreja Cristo é Vida, alguma vez você já tinha ouvido alguém pregar assim, esse aqui? Levanta a mão aí. Quem nunca tinha ouvido isso? Seja sincero mesmo. Mas você ouvia dizer o contrário, né? Irmão, tem que buscar Deus. Aceita Jesus. Você tem que tomar iniciativa. Tudo o contrário da Bíblia. É Deus que salva o homem. É Deus que busca o homem. O homem está morto espiritualmente. Olha aqui, Efésios 2:1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Isso aqui, falso profeta não prega. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos quando Deus nos deu vida? Mortos em nossos delitos e pecados. Não éramos justos, né? Não fazíamos nenhum bem em relação às coisas de Deus, em relação à vida espiritual. Não entendíamos, não há quem entenda, não há quem busque, não podíamos buscar a Deus, estávamos mortos. A inclinação da nossa carne era inimizade contra Deus. A gente queria macumba, a gente queria farra, bebida, prostituição, mentira, desonestidade, e o forró, e o carnaval, e a violência, e o adultério. Eram essas coisas que a gente queria. Por sermos eleitos de Deus, no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Deus veio de lá com poder irresistível e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, meu irmão. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos
e pecados. Eu também quero mostrar uma coisa tremenda que o apóstolo São Paulo diz à igreja. Primeiro aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, para a gente terminar a mensagem desta manhã. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quer dizer, a pregação dos falsos profetas, elas nunca constituem escândalo para os judeus, elas nunca constituem loucura para os gentios. Eles transformaram a mensagem do evangelho numa coisa aceitável para todo mundo. A pregação deles é aceita por todo mundo. A mensagem que o falso profeta proclama, ao invés de ser alimento para a ovelha, é entretenimento para os cabritos. Porque a mensagem de Deus, meu irmão, é alimento para a ovelha. Aquilo que o falso profeta prega não alimenta a ovelha, mas é um excelente divertimento para cabrito. Quem é cabrito adora. Quem não é da salvação adora essas coisas. Oh, vamos fazer o relógio do jejum. E Deus vai fazer você rico, Deus vai fazer isso. Deus vai... Oh, então vamos lá. Você começa a jejuar hoje, meia-noite, viu? Até de manhã. Aí depois aquela irmã ali começa de 6 da manhã a meio-dia. Depois você, viu? Terça, chegar meio-dia de segunda, aí você começa até meia-noite. Aí aquela irmã meia-noite de segunda até 6 da manhã de terça. Aí você 6 da manhã de terça até meio-dia. A outra meio-dia. Relógio do jejum. Todo mundo gosta. Os cabritos dizem uma coisa boa. É só isso aí? Viu? Entretenimento para os cabritos. Para Deus abençoar a tua vida, para Deus mudar a tua sorte, você vai passar aqui em cima do tapete de sal. Aí manda comprar sal grosso ali na casa de macumba, né? Compra na casa de macumba mesmo. Aí bota no chão do templo, faz um tapete e manda as pessoas passarem em cima do tapete de sal. Quando você passar, olha, todo mal vai sair da tua vida. Deus vai mudar a tua sorte. Já passou, irmão Carmosita, no tapetinho de sal também? Já, né? Já, irmão? Já mesmo? Olha. Hã? Várias vezes, meu Deus. Tá vendo? Então, eles curam superficialmente a ferida do povo de Deus. É uma coisa superficial, tá? Não cura verdadeiramente a doença. Então, por tudo isso que nós estamos vivendo, irmão, e ouvindo, é que nós podemos ver com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita transparência, né? Nós estamos vivendo numa época, a época de hoje, para uma pessoa ser considerada crente, basta atender o apelo de um pastor. Venha a um culto qualquer, em qualquer igreja. O cara prega Jesus é maravilhoso, Jesus cura, porque Jesus é poderoso, porque Jesus faz, porque Jesus acontece. Aí no final diz, quem quer aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus, Ele vai te dar carro novo, casa própria. Olha a tua conta bancária, vai encher, vai chover nota de 100, viu? Vai ficar rico. E tem uma coisa, se não aceitar, o diabo te pega logo ali na porta. Tá só esperando. Aí a turma levanta a mão. Vem aqui na frente, aceitou Jesus. A partir de hoje você é crente. Aí ele disse, poxa, tinha que vir mais gente. Olha, você que não quer aceitar, cuidado, viu? Semana passada um não quis, quando saiu da igreja na esquina, o poste caiu na cabeça dele. Ó, cara, Deus que me livre, um poste cair na cabeça, eu quero. Aceitei. Eu aceito. Para ser crente nos dias de hoje, basta batizar nas águas. Não, olha, fulano batizou nas águas. Fulano agora é crente.
Então aceitou Jesus, levantou a mãozinha, batizou nas águas, independente do tipo de vida que a pessoa viva, passa a ser considerado um crente. Não muda nada. Continua um péssimo marido, uma péssima esposa, continua falando palavrão, continua com maus pensamentos, continua desejando a mulher do próximo, continua se prostituindo, continua fazendo tudo que é do diabo. Mas como aceitou Jesus, é crente. O vizinho aí agora é crente. É mesmo? Ele é crente? Ele foi ontem comigo na igreja. Não é que ele aceitou Jesus? Demorou, viu? Mas quando o pastor falou que o ônibus passou por cima de um ali na esquina, ele na mesma hora aceitou. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Então, meus irmãos, o verdadeiro pastor de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, normalmente ele é taxado de radical. Oh, não, ele é muito radical, ele tem uma mente muito estreita. Mas os falsos profetas, normalmente, são tidos como pessoas agradáveis. Não, o pastor lá é muito moderno. Olha, ele tem uma mente muito aberta. Olha, ele não fica falando dessas bobagens, não. Sabe? Ele não fica falando de porta estreita, de caminho apertado. Lá não tem essas coisas. Ele não fica lá perturbando a nossa cabeça. Quando ele prega, todo mundo gosta. Sai todo mundo sorridente da igreja. Sabe? Não intranquiliza ninguém, não incomoda a consciência de ninguém. Então, eles com muita facilidade, eles vão se ajustando ao gosto popular. E o resultado está aí para quem quiser ver. Uma igreja carnal, uma igreja sem espiritualidade, uma igreja sem brilho, uma igreja sem luz. Na verdade, o que nós temos visto hoje é uma péssima caricatura da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Uma igreja sem brilho algum. Não, pastor, mas lá perto de casa tem uma que tem uma espiritualidade tremenda. Quando começa o culto é todo mundo gritando, o fogo caindo. Fogo? Pastor, aqui tem fogo? Tem, ali no apartamento, a gente cozinha. Não, no culto. No culto, fogo, irmão? Eles chamam de fogo, é grito, histerismo. Aqui é uma igreja de fogo. Fogo é quando todo mundo grita. Não. Essa semana foi que alguém perguntou. Foi, a irmã falou comigo. Ah, pastor, eu passei aqui na porta, conversei com o irmão. Aí perguntei a ele, vem cá. Aqui é uma igreja onde o Espírito Santo se move? Eu digo, e o que é que ele respondeu? Ele não soube me responder. Eu digo, mas o que a irmã chama o Espírito Santo se move? Eu disse, não, pastor, eu gosto de igreja onde o Espírito Santo age, onde o Espírito Santo tem liberdade. Assim, e como é que é isso? Olha, na igreja que eu vou, só que é muito longe, a daqui é perto, eu moro aqui perto, mas eu só venho aqui se o Espírito Santo tiver liberdade. Sim, mas explica aí para mim. Olha, na minha igreja, de repente o pastor está pregando, aí um se levanta, sai pulando, na hora do culto, ó. E o pastor diz, deixa o Espírito Santo agir. Daqui a pouco outro se levanta marchando, daqui a pouco outro se levanta rindo. É a unção do riso. Correndo em volta da igreja. Quer dizer, fazem tudo quanto é aberrações e dizem que é o Espírito Santo que está fazendo. E diz que é o Espírito Santo que faz. Não, absolutamente não. Esse é o resultado, irmãos, de uma igreja que tem dado ouvidos a falsos profetas. Ontem à noite eu conversava com uma pessoa, e a pessoa disse, pastor, eu estou afastado da igreja faz 3 anos. Eu digo, mas o que é que ele levou a se afastar da igreja? Por que você se afastou da igreja? Sabe, pastor, sempre a mesma coisa. Vai para a igreja, porque o diabo vai pegar. Cuidado que se Jesus voltar, tu vai ficar. Ah, porque o diabo está em teu redor. Olha, tenha cuidado, senão ele volta com mais 7. E proíbe isso, e proíbe. Chega uma hora que eu cansei, sabe, pastor? Aí fui fazendo amizade com pessoas do meu trabalho, amizade com um, amizade com outro. Hoje estou solto na buraqueira. Eu digo, é mesmo? É. E você não sente vontade de se reconciliar com Deus?
Pastor, eu sinto, mas para viver debaixo desse jugo eu não quero não. Eu digo, olha, você tem razão. Porque Jesus diz, o meu jugo é o quê? Suave. O meu fardo é leve. Eu digo, esse aí não é o jugo de Deus. Esse aí não é o fardo de Deus. Isso aí é o jugo dos homens. Isso aí é o fardo pesado dos homens. Que massacram as pessoas, que roubam a autoestima. Por isso que lá fora o mundo tem ideia de que ser crente é a pessoa morrer para a vida. Não pode mais sorrir, não pode mais gostar do que é belo, não pode ir uma praia, não pode gostar de uma boa música. Essa é a ideia que tem. Não. Ser crente, ser cristão, é você morrer para o pecado. Mas é você viver para as coisas boas da vida. Amém? Aquilo que é pecado não pode fazer parte da nossa vida. Prostituição, impureza, lascívia, né? Desejos malignos, inveja, avareza, idolatria, feitiçaria. Isso aí não pode mais. Agora, gosta de uma praia? Gosto, pastor. Pode ir, não tem problema nenhum. E não condene quem não gosta. Ah, pastor, eu não gosto de ir à praia. Ok, não condene o irmão que gosta. Nós não fomos feitos em forma de biscoito, não. Todo mundo igualzinho. Não, não. Cada um aqui tem gosto diferente, né? Pensamentos diferentes, cultura diferente, educação diferente. Um gosta de praia, o outro não gosta de praia. Um gosta do amarelo, o outro gosta do marrom, né? Um gosta de só ouvir música de louvor. Ok, você só gosta de ouvir música de louvor? Só. Mas não porque Deus exige isso. Então não condene o outro que gosta de ouvir música de louvor, mas de vez em quando gosta de ouvir uma música popular bonita. Não condene. Pelo amor de Deus. Pastor, eu não gosto de usar maquiagem, as mulheres. Ok, minha irmã. Se você não gosta, é uma coisa sua, pessoal, eu respeito. Não condene a irmã que gosta. Porque Deus não condena isso na Bíblia. Amém? Só repetir. Ler para a gente terminar. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.